O tema é escravo. Se nós pegarmos o dia de hoje e pegar sobre a história, nós vamos ouvir falar que, aleluia, acerca dos escravos, e muitos falam dos negros, não é isso? O escravo que apanhava, aí muitos falam que para os escravos se defenderem, aprenderam a arte marciais, da capoeira, para se defender, que as mulheres, os seus donos, né, usavam a mulher para, aleluia, ter filho, depois jogar fora, e hoje em dia muitos olham, aleluia, para o ser humano como escravo. Então, aleluia, a palavra escravo, se você quiser anotar, amém? Vai anotar? Opa, vai escrever? A palavra escravo, vai anotar? Tudo já? Isso. Mas também, esse dia eu estava conversando, falando, né? Não em detalhes, mas quando está falando sobre o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio quando nós não aceitamos Jesus. Depois que aceitamos, nós não temos mais nosso livre-arbítrio. Deus respeita as nossas decisões. Mas nós vamos entender o porquê que dentro da palavra. Por que nós cristãos não temos mais, aleluia, o livre-arbítrio? Não temos mais. Então vamos lá. A palavra escravo refere-se a uma pessoa que é privada da sua liberdade, vírgula, e tratada legalmente, como propriedade de outrem. Na Bíblia, quanto um sentido isso, quanto um sentido figurado e espiritual, vírgula, descrevendo a relação total, vírgula, submissão e devoção do cristão a Deus. Então, o irmão Paulo, como aprendeu, está certo, em nome de Jesus. O vereador Joel, Kleber e Gustavo foi minha mãe, não errado. Aí nós, pela palavra, não escravo, a gente vai entender. Não escravo, dois tipos de escravo. Então, olha lá. Escravo refere-se a uma pessoa que é privada da sua liberdade e tratada legalmente como propriedade de outrem. Na Bíblia, quanto um sentido figurado e espiritual, descrevendo a relação de total submissão
e devoção do cristão a Deus. Lendo isso, baseado, abre aí em Romanos capítulo 1, versículo 1. Muitas Bíblias vai dizer servo. Algumas Bíblias, NVI, algumas outras Bíblias, vai estar escrito escravo, e algumas outras não escravo. Sabemos que a Bíblia, no Novo Testamento, ela foi escrita no grego. Então diz assim, a Bíblia, acharam? Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, se tiver diferente aí da Bíblia, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Está assim? Vamos lá. Aqui, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos, a palavra aqui, servo, no grego, a palavra aqui é, aleluia, doulos. Então, a palavra doulos quer dizer escravo. A palavra doulos, no grego, você escrever aí, a palavra doulos, não é doulos, é doulos. No grego é escravo. Então o apóstolo Paulo, ele escreve assim, no grego para os romanos que eles entenderam. Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então quando o apóstolo Paulo, ele se titula, eu, apóstolo Paulo, muitas cartas escreve servo, mas quer dizer escravo de Jesus Cristo, aonde em uma das cartas escreve, aleluia, eu prego a palavra, e ai de mim se eu não pregar. Porque muitos pregam, aleluia, por egoísmo, por inveja, mas ele prega por amor. Então, se ele prega por amor, há uma recompensa. Agora, se ele prega não por amor, ele está pregando por uma obrigação. Então, quando nós servimos ao Senhor, é por amor. Jesus não obriga ninguém. É por isso que o Senhor respeita a nossa decisão. Mas há uma consequência. Muitos falam são obrigados a servir. Espera lá, nós vamos entender em relação ao que o apóstolo Paulo escreve acerca do escravo. Quando ele escreveu essa carta aos Romanos, o povo, aleluia, já entendeu, aleluia, que ele foi comprado. Que ele tem um dono. Então, aleluia, se nós falarmos para alguma pessoa, rapaz, que a gente é doido. Vai falar, não, isso é heresia. Como se o Senhor é escravo do pecado, agora nós somos livres? Aí a gente vai entender da palavra. Quando se fala assim, escravo, não é que aleluia vai ser açoitado, é que você tem um dono. Que, aleluia, que tem uma propriedade. E para saber que nós, aleluia, temos um dono, e Satanás ele sabe que nós temos um dono, qual é essa marca que nós temos? Vai falar. O selo do Espírito Santo. Você tem a marca. Então, quando Satanás olha para nós, ele não vai ver, aleluia, o Espírito vai ver, o Espírito Santo vem na gente. Observa que tem pessoas, não sei se já falaram isso para você, mas já falaram muitas vezes para mim, para a glória de Deus, falando assim, tem algo diferente de você. Mas é o quê? É um brilho diferente, eu não sei explicar. Ele vai assar e de que mandar. Há algo diferente de você, ou seja, é o Espírito Santo. Quando o Senhor, ele olha para a gente, ele não vai olhar para nossas partes fracas, mas ele vai olhar a essência que é da gente, que é o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha o que nós temos aqui, aleluia, que escravo refere-se a uma pessoa que é privada da sua liberdade. Antes nós tínhamos liberdade, quando a Bíblia vai dizer, olha, não usa o vosso corpo ou o vosso membro para a liberdade, mas usai-vos ao quê? Para quê? Para a obra do Senhor. Então, ou seja, aleluia, aí vai dizendo assim, aleluia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
Se eu sair daqui e pular na frente de um carro, você acha que Deus vai pegar na minha mão e fazer para não? Por quê? Porque não tentará o Senhor teu Deus. Ele pode fazer? Pode. Mas aí o Senhor, com a sua sabedoria, por que ele está fazendo isso? Para ver se eu estou na vida dele? Para ver se eu não estou livrando? E se o Senhor não quiser livrar? E se o Senhor não quiser curar de uma enfermidade? Aonde o próprio Jesus diz, aleluia, dizendo, Satanás, falou, Jesus falou assim, Satanás colocará algum de vós na prisão, aonde também está em Apocalipse. Então está dizendo aqui, privar da sua liberdade. Ou seja, antes nós tínhamos liberdade para fazer tudo. Para sair, para voltar na hora que quer. E aí eu vi uma entrevista, e é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu, bom, Pablo, pretendente a casar, futuramente em Mateus, Kleber, vamos lá. Quando a pessoa é solteira, não está namorando, ela não deve satisfação com ninguém. Ela sai, ela volta na hora que quer. Se morar sozinho, volta na hora que quer, é diferente. Correto? Ele vai lá fazer o que quer. Quiser beber, bebe. Quando uma pessoa já é casada, é diferente. Ela deve ser uma satisfação. Sim, uma satisfação para quem? Para o esposo. E o esposo uma satisfação para a esposa. Uma satisfação. Ó, por exemplo, eu vou comprar tal coisa. Vai comunicar, não pedir autorização. Tem coisas que a minha esposa vai comprar, fala, ó, comprei tal coisa. Tem coisas que eu comprei, vai chegar no Mercado Livre. Tem coisas que ela fala assim, ó, vou comprar tal coisa. Então está comunicando uma satisfação. Ou seja, então aquela liberdade que ela tinha já se tornou privada. Aí a pessoa lá falou assim, a mulher lá, o rapaz lá que estava me entrevistando, falou assim, ó, mas então quer dizer que vive, quem é casado, então é prisioneiro? Sim. Eu achava que não. Aí o rapaz ficou assim, mas por quê? Vamos lá. Quando você é prisioneiro do seu casamento, ou seja, você não faz o que você quer. Agora, quando a pessoa, por exemplo, eu vou sair, eu estou casado, vou sair, vou para a balada, fazer o que eu quero. E vou para o que eu quero. E vice-versa. Aí ela vai usar o livramento dela. Mas aí o Espírito Santo vai trocar. Aí vai usar o livramento. Aí você é casado. Você vai querer fazer o que você quer. Mas aí você vai falar, peraí, eu tenho um compromisso. Agora, aqueles que é privado, ou seja, aqueles que não são privados, faz o que quer. Anda do jeito que quer, sai na hora que quer, não deve satisfação, são essas pessoas. Agora, quando você tem aqui, aleluia, louvado seja Deus, que é onde está dizendo aqui, da sua liberdade, ele nada legalmente com propriedade de outrem. Ou seja, não é que é a minha propriedade. E vice-versa. Mas está escrito lá que o homem é a cabeça. Mas a mulher... Não, a mulher é a disjuntora, que ajuda, correto? Aí o ser humano está com aquele negócio de dizer que o homem que é a cabeça, que manda, que faz isso. Espera lá. Aí nós vamos entender dentro da palavra a relação à submissão, quer dizer, ajuda. Aí nós vamos aqui, dentro da palavra, onde está dizendo, aleluia, na Bíblia, quando o sentido figurado espiritual, descrevendo a relação total da submissão e devoção a Cristo. Ou seja, nós somos o quê? Submisso ao Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo fala, já estou até adiantando, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que prestar conta ao Senhor. Nós vamos ter que pedir permissão para Ele. Jesus, eu posso? Olha só, quando eu não servi o Senhor, eu nunca pedi autorização para Deus para fazer. Você pedia autorização para fazer? Você pedia quando você não servia? Quando você não servia, você pedia algo para Deus? Quando você não servia, você pedia? Se você não servia, você pedia alguma coisa? Quando você não servia, você pedia alguma coisa? Não tem como. Mas hoje em dia, quando nós servimos ao Senhor, tudo que nós vamos fazer, Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso fazer aquilo?
Senhor, é do seu agrado? Senhor, essa roupa que eu vou estar colocando é do seu agrado? A Venda bota uma cama até dar risada. E a Venda fala, Senhor, qual a roupa que eu quero? Aí o Senhor fala, coloca esse terno, essa gravata e essa roupa. Ele fala. E eu falo, não, Senhor, com o outro, não, coloca essa. Aí eu vou tentar colocar o que eu quero e não dá certo. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Já? Hã? Sim ou não? Sim. Aí vamos lá. Então, quando ele diz aqui para o povo de Roma, aleluia está dizendo, opa, ele já foi comprado com sangue. Ele tem um nome. É por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, os demônios falam, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Os 7 filhos de Seva. Tem um dono. É por isso que a Bíblia fala, ai daqueles que tocar na menina dos olhos do Senhor. Aí nós vamos entender dentro da palavra. Você dá para entender um pouquinho mais em relação ao negócio de submissão e não de mandar? Há uma diferença? Quando a gente presta conta a algo para alguém, aí nós vamos dentro da palavra. Abre aí. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos aqui. Cooperador Joelma, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu pode ler. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Opa! Já não vivo mais eu, mas que... Então esse negócio de a pessoa levantar a mão, aceitar Jesus e querer fazer o que quer, acabou. Ou o Espírito Santo vai conduzir a nossa vida, ou nós deixamos o Espírito Santo comandar e mandar, ou deixamos, aleluia, do jeito que está. Porque se nós viemos para o Evangelho, nós queremos uma mudança. E muitas vezes, aleluia, tem algo naquilo que tem a mudança e não acontece. Mas aí, principalmente, a mudança que nós temos o quê? Para a vida eterna. Eu quero ter a vida eterna com Jesus. Ou você não quer? Então, quando ele está dizendo aqui, eu estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive nele? Aleluia. Pelo quê? Pelo Espírito Santo. Opa! Aí eu faço uma pergunta para a igreja. Apóstolo Paulo, ele matava as pessoas, correto? Sim ou não? Sim. Pedia carta, sim ou não? Sim. Ele era morto ou era vivo? Vivo. Hã? Quando o apóstolo Paulo, ele pedia carta lá para matar o povo judeu, matava as pessoas, perseguia, ele era vivo ou era morto? Vivo. Morto, como é que ele pedia carta? Vivo. Vivo. Hã? Vivo. Era vivo, né? Quando você não servia a Jesus, você é morto ou é vivo? Vivo. 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 Então por que ele fala que já não vivo mais eu, se ele era vivo? Pela vontade dele. Aí, ó, morreu pro mundo. Agora ele está dizendo aqui, o que eu vivo, antes vivia pela carne, mas agora o que eu vivo é para quê? Cristo. Aqui, a vida que agora vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou a si mesmo. E outra tradução está escrito no pecado, não é isso? Carne. A vida que eu vivo hoje, aqui, ó, é por Jesus. Por isso que ele fala, viver é morrer. Cristo. E ele está dizendo aqui, opa, pera lá. Então, por que ele está dizendo isso aqui, ó? Por que ele está dizendo, eu sou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí você vai entender. Abre aí, comprador Joelma, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Se tiver alguma dúvida, levanta aí, porque vai causar dúvida. Capítulo 6, versículo 20. Olha por que ele disse ali, ó, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado. Achou, pode ver. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus, nosso
Deus. E aí? É, Hã? Agora, para terminar mais ainda, abre aí, comprador Jama. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha como o Espírito Santo vai colocando tudo num sentido. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha aí o porquê. Ele falou para a igreja de Coríntios, olha, foram comprar por um bom preço, não é isso? Aí Pedro vem dizendo qual foi o preço. Vai lá. sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que foste resgatado da vida vã dele de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue Com o quê? Precioso sangue. E de que sangue de quem? Cristo. Bora lá. como de um cordeiro imaculado e com Sem defeito e sem mancha. contaminado. Olha aí. Olha aí. O que nós lemos aqui? A escravidão é o quê? Refere-se a uma pessoa que é privada da sua liberdade e trata legalmente como propriedade de outrem. Está aí? Você escreveu isso? De outrem. Ou seja, como propriedade de outra pessoa. E quem te comprou? Cristo. E quem é nosso dono? Cristo. Pronto. Você tem um dono. Você tem um pai, eu tenho um pai, eu tenho um dono. E quem que é esse? É Jesus. Vamos lá, é verdade, Jesus. Vamos lá, tá aqui meus filhos. Tá minha mãe. Se alguma coisa eles fizerem, quem vai ser responsável? Você. Hã? Os pais, não é isso? Tem coisa que até hoje, aí na minha idade de 47 anos, que ainda precisa do nome da minha mãe. Qual é o nome da sua mãe? Ainda precisa. Aí esse negócio, a pessoa falar, depois de 21 anos é responsável por si, não, ainda você é pai, você ainda é mãe. Se quiser andar por mundo afora, tudo bem, mas você é pai e mãe. É por isso que Deus falou lá no livro de Êxodo, honrai o teu pai e a tua mãe. Ah, mas meu pai bebe, meu pai fuma, meu pai rouba, honra o teu pai e a tua mãe. Como assim, vai elogiar? Não, eu tenho um pai. Por mais que ele esteja fazendo coisa errada, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. E eu creio que vai mudar. Então, quando aqui Pedro está dizendo, opa, vocês foram comprados com o sangue de Jesus Cristo. Aonde foi esse sangue? Antes. Na cruz foi a consumação. Aprendai-vos isso. A cruz foi consumada. Começa lá no Monte Getsemane, quando ele aí fala assim, a minha alma está profundamente angustiada. A intensidade da oração, gota de sangue. E quando ele foi, aí foi para Anás, Aná para Caifás, Caifás para Pilato, e vai jogando Jesus para um lado para o outro. Aí o que acontece? Batia no Jesus e bofeteavam ele. Quando chegou a Pilatos, e o povo pediu para crucificar, ele falou, não, lava minhas mãos. O que Pilatos fez? Na época lá, tinha que soltar um preso. Então, não falou assim, pera lá. Foi lá, bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho que furaram ele, e ele começou a ir aonde? Ao Gólgota. E ali começou, aleluia, ou seja, o seu sangue. E segundo eles falam a mitologia grega, eles falam que nas coisas tinha ossos, tinha coisas que batia assim. Agora imagina, você pegar assim, já pegou uma faca, já jogou na árvore, e quando você puxa assim, não sai a casca, imagina com um negocinho, bater assim, grudar e pá, e puxar. Há vários, né, falam que batia, puxava e rasgava assim. Às vezes eu vejo ali algo de antigamente, da década de 80, 90, né? Minha mãe que vai lembrar, e minha esposa, é diferente de hoje. Hoje, as crianças, vamos lá, eu acho que até, eu não sei se você é da sua época, mas na época do Gustavo, eu tenho certeza que não. Né? Você é com 20 e poucos, né? 24, 23. Não, também não. Vamos lá. Antigamente, na minha época, aleluia, quando se machucava, nós não queríamos se machucar. Hoje em dia as pessoas se machucam, não tá nem aí não. Se machuca é ir pro médico. Por quê? O famoso para passar um negócio assim que vai aliviar a dor, correto? Na minha época não é isso não. Se machucava, quando eu via o negocinho, tinha um negocinho mais ou menos assim, mais ou menos assim, que quando você arrancava a tampa,
parecia uma raquetinha. Já. Que negócio aí. Nossa. Dessa época? Se chama metiolate. Metiolate. Metiolate? Quando se machucava, minha mãe tá aí, ó. Depois pode perguntar pra ela. Quando se machucar, vem aqui, pode vir. Passar um Eu metiolate. tinha duas coisas. Tinha o metiolate e o mercurocromo. Eu falava, não, mãe, põe o mercurocromo, que o mercurocromo não arde. Ela falou, não, tem que passar isso aqui. Rapaz, quando coloca assim, parece que tá ficando uma agulha lá no osso. O negócio passava fazendo assim aí. Rapaz! Aí eu vi o vídeo assim, é verdade, como se a alma saísse do corpo. Doía. Então, quando me machucava, eu escondia o machucado. Porque eu sabia que a minha mãe e minha avó ia meter o metiolate no chão. Dói. Aí você está com o dia de hoje. Às vezes eu fico rindo, às vezes precisando para me lembrar, é o dia de hoje. Ou seja, se as pessoas vão se machucar, elas não querem cair na mão do Senhor, Jesus, para cuidar das feridas. Porque o cuidado de Jesus é diferente. Aí quer que o homem alisia, está no pecado, passa a mão, está em adultério, venha cantar, está mentindo, está em 2, 3 casamentos, não tem problema não, importante é a igreja cheia, precisa de metiolate. Precisa. O povo, e trazendo no mundo espiritual, o Senhor está dizendo, no mundo espiritual o que é? A mensagem da cruz. Arrebatamento, se conserta, Jesus está vindo. Não é só festividade para as pessoas, aleluia, se alegrar, comer bolo e ir embora. Não, é arrependimento. Essa palavra é dura. Mas não, nós estamos vendo o tempo da graça. A graça e a lei é a mesma coisa. Jesus falou assim, eu não vim para abolir a lei, mas para que a lei venha a ser cumprida. A Bíblia de Gênesis até Apocalipse, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Mas Jesus disse que esse é o sangue da nova e eterna aliança. Jesus tirou os 10 mandamentos e colocou só 2. Não, ele resumiu, mas é todos. Por isso que Jesus sempre ressalta, bem profetizou Isaías. Está nos Salmos. Jesus ressalta o Salmo. Jesus ressalta os profetas do Velho Testamento. E o povo não, o povo está vendo a pessoa errada, fazendo coisa errada, aleluia, não, continua assim, não, espera lá, tem momento que tem que usar o cajado, puxar, espera aí, irmão, senta aqui, vamos ver o que está acontecendo. Na vida pessoal é uma coisa, espiritual é outra. Eu não posso trazer meus problemas físicos para o espiritual, envolver a igreja, uma coisa, tem que saber separar. Eu sei que está na Bíblia, ela tem que governar a minha casa, tudo bem. Mas, vamos lá. Como é que vai? Você pega e vai pegar a sua parte dos seus problemas e vai para dentro da igreja. Vou ter que resolver primeiro os meus problemas para depois fazer o da igreja. Aí, está dizendo aqui, opa, pera lá. Então nós fomos comprados. Mas você falou que a gente é escravo. Vamos chegar dentro da palavra. Vamos chegar na palavra. Abra aí, Kleber. Êxodo capítulo 21. Vai falar sobre a lei de um escravo. Como que era. E as pessoas não entendem. É por isso que hoje em dia muitas pessoas usam brinco. Porque não estão entendendo. Êxodo capítulo 21. Leia do versículo 1 até o 6. Acharam? Pode ler. Esses são os estatutos que lhe propôs. E compara de servo hebreu 6 anos de idade. Ou seja, aqui na minha está escrito escravo. Se compraram um servo ou escravo. Vamos lá, continua. Hebreu 6 anos servirá, mas ao 7º sairá puro. Segura. Ou seja, um escravo naquela época tinha que trabalhar 6 anos. Depois de 6 anos tinha que ser livre. É a hora do Senhor. Aí nós vamos entender aqui dentro da palavra. Continua. Se só com o seu corpo sairá.
se ele era um casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver uma mulher, e ela se houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu esposo. Segura. Ou seja, ele entrou sozinho, vai sair sozinho. Se ele entrou casado, vai sair ele e a mulher. Se tem filho, sai só ele, a mulher e o filho fica. Continua. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo ao meu senhor, e a minha mulher, e os meus filhos, não quero sair fora. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, logo poste. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovente e o servirá para si. Versículo-chave é o 5. Lemos que entrou, é escravo, 6 anos, 7 anos, está livre. Mas aqui, olha só, o que o Senhor diz aqui no versículo 5. Se porém esse escravo expressamente disser: eu amo ao meu Senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair, quero ficar. Aí, ou seja, você quer ficar? Então, vou ter que fazer uma marca. Levou para os juízes, aí me traz a memória do Espírito Santo, quando, eu não lembro se é Jeremias ou se é, acho que é Jeremias, que ia comprar um terreno, tirava a sandália e era Boaz, não é isso? De Boaz da sandália, Jeremias e também Abraão, era Abraão. Quando Abraão falava assim: você jura? Ele sentou. O homem pegou, aleluia, colocou as mãos na sua coxa por dentro, é o sinal de uma aliança. Então levava-se o juiz e furava-se a orelha. Ou seja, tu é comprado, tu tem dono. Aí o diabo, para desmascarar, é por isso que você vê um monte de homem com brinco, aí vai usar na palavra. A Bíblia vai dizer, aleluia, não farás marcas no seu corpo. O que nós entendemos por isso? Não só tatuagem, marca, você vai fazer qualquer tipo de marca. Ou você vai pegar uma faca, vai riscar aqui, está fazendo uma marca. Porque nosso corpo, nós estamos tentando com o nosso corpo, pecando com o nosso corpo e pecando com o Espírito Santo. Ou seja, mas aí se a pessoa que antes de não servir o Senhor era leiga, fez uma coisa. Agora a pessoa que serve o Senhor Jesus Cristo, aí vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Ou hoje, ou amanhã, ou depois, mas vai pagar um preço. Porque desobedeceu ao seu Senhor. Aí você tem um selo, você não tem a orelha furada. Quando eu furei a orelha, minha irmã ficou doida comigo, eu fui pro embalo do meu irmão mais velho. Ele furou, eu fui lá e pá! Primeiro eu comecei com depressão, depois foi pá! Um embalo. É o que está acontecendo. Hoje em dia as pessoas estão indo no embalo das outras pessoas. Do embalo do erro. Do embalo do pecado. Mas não querem. Aleluia. Aí você vai generalizar. Muitas das vezes. Aí vamos lá. Aí minha mãe. Antigamente os casamentos eram duradouros. 30 anos, 40 anos. Hoje em dia, 1 mês, 2 meses. É mais fácil o homem e a mulher sair do casamento se relacionar lá fora do que tentar acertar. E demora. Às vezes pode ser rápido, às vezes pode ser não. Às vezes ele fala assim: não vou tirar o espinho, vai continuar na luta. Para que você continue perseverando. Que o casamento, irmão Pablo, simboliza aliança. Não é aliança disso aqui, é uma aliança diante do Senhor. Então aqui, quando se colocava, aqui está dizendo o quê? Ele está dizendo, não sei. Então o seu Senhor levará perante o juiz e o fará chegar à porta ao batente, e o Senhor lhe furará a orelha como uma novela. Então ele o servirá para sempre. Ou seja, quando nós erguemos a mão para o Senhor Jesus Cristo, eu quero servir o Senhor para sempre. Ou você não quer? Quero. Hã? Quero. Então, se nós, aleluia, queremos servir o Senhor para sempre, nós, aleluia, somos, como você leu aí, está escrito, servo, não é isso? Na minha está escrito, no versículo 2, né? Tu compraste um servo, não é isso? Daqui está como escravo. Escravo quer dizer o quê? Ou
Ou seja, aquele escravo não tinha mais a sua liberdade, era privada. Aí você vamos para a memória aqui, aonde José, no Egito, ele foi na casa de Potifar. E Potifar só ficava assim, ó. Aí o que Potifar fez? Colocou ele como o senhor tomar conta de tudo. Aí veio a mulher de Potifar, o que Potifar falou? Olha, o meu senhor me deu tudo, mas me privou de ti. Aí você vai entender, opa, estou servindo o Senhor, tudo me disse, mas nem tudo me convém. Ah, mas tem muita gente bebendo, comemorando. Eles é eles, eu sou eu, não vou beber. Como o pastor uma vez falou assim, mas Jesus falou assim que não se embriagar. Aí ele falou assim, olha, se uma pessoa bebe, aí de repente você chama uma pessoa dentro da sua casa, aí a pessoa pede uma água, aí ele falou assim, aí a pessoa vai lá na geladeira, abre lá e vê o quê? A garrafa de cerveja, pega a garrafa de vinho. Escandalizou. Então, se eu for escandalizar o meu próximo, por que eu vou ter bebida na minha casa? É o que está acontecendo com muitos. Estou usando esse argumento. Ah, não, Jesus disse para não se embriagar. Mas um abismo leva a outro. A pessoa bebe um pouquinho, não aconteceu nada. Só mais um gole. Então vai ver aí porque o Senhor diz na palavra. Não se embriagai-vos de vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, tirando aqui acerca da furação da orelha, você tem a marca, você tem o Espírito Santo. Então você vai servir o Senhor para sempre. Por que para sempre? Porque ele disse, de maneira nenhuma lançarei você fora e será como uma coluna na casa do meu Deus. Para sempre serviremos o Senhor. E o Senhor está dizendo, eu serei lá na carta de Apóstolos, que é os Coríntios, e eu serei o teu Deus e tu serás o meu povo. Olha aí. Então, quando se diz assim, escravos são servos, estamos aqui para servir. E está dizendo aqui, no sentido figurado, descrevendo a relação total, submissão, devoção do cristão a Deus. Total, não é parcial. Não tem esse negocinho só um pouquinho não. Ou você se entrega total para Jesus, você não se entrega. Não tem esse... É verdade, Jesus. Não tem esse negócio do pezinho lá não, porque aleluia, Deus usou já o cooperador Gustavo, aleluia, já tem falado aqui também na igreja, lá na carta de Apocalipse, eu sei que tu não é quente e nem frio, mas é morno. Vou te vomitar-te-ei. Estão conseguindo entender? Amém? Abra aí. Cooperador Gustavo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 7. Perdão, é do versículo 20 até o 23. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20 até o 23. Amém? Vai lá. Cada um fique na vocação em quem foi chamado. Fosse chamado sendo servo. A minha está dizendo, se for chamado sendo escravo, continua. Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, segurar, ele está dizendo assim, opa, não te preocupe com isso ainda, você ainda pode ser livre, ou seja, aproveita a ocasião. Antes a pessoa era escravo do pecado, agora para ser livre em Cristo Jesus, aproveita. É por isso que nós estamos dizendo para as pessoas, não quer aceitar Jesus? Aproveita a ocasião. Continua. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, Ainda sendo escravo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. escravo de Cristo. Vai. Foste comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. A minha está, não vos façais escravos dos homens. O que é ser escravo dos homens? O homem mandar. Não. Ah, mas não está dizendo na Bíblia ser submisso às vossas lideranças? Ser submisso é uma coisa. Quando você está no seu serviço, o dia de liderança vai te passar mal, você vai executar ali. Agora, fora do seu serviço, opa. Não, aí não.
Ele não é seu dono. Ele não é seu dono. Aí eu te faço uma pergunta, comprador Joel. O Espírito Santo, ele só fala com você dentro da igreja ou fora da igreja? Fora. Hã? Fora. Quem já teve sonho? Levanta a mão, da parte de Deus. Sonho. Levanta a mão lá em cima. Nunca teve sonho da parte de Deus? Nunca. Vai. Sonhou? Não, não é de Deus, só que você não tem sonho. Quem já teve alguma visão da parte de Deus? Levanta a mão. E sonho? Já teve? De arrebatamento? Não. Quando Deus te mostrou lá em cima, acontece. Aí eu pergunto, Deus só tinha essa visão quando você estava na igreja ou quando você estava fora? Bora. Então pessoas acham que Deus só vai falar dentro da igreja. Pessoas acham que só serve a Deus dentro da igreja. Pessoas acham que eu sou cristão, cada um perde uma sala dentro da igreja. Não, testemunha lá fora. Testemunha lá fora. Aí vamos lá, irmão Pablo, segura aí, Kleber e Mateus. Quem te conhece agora é teu pai e tua mãe. Acima deles é Deus. No dia que você casar, quem vai te conhecer, o seu convívio é sua esposa. Quem me conhece é ela. E quem conhece ele é eu. Sou nervoso? Sou. Opa, tem coisa que é só misericórdia. Eu creio que Deus vai fazer a obra como fez no dia de Pedro. Eu creio. Não, eu antecipo. Aí vamos lá. Aí vamos lá. Sabe onde começa o seu ministério? Hã? Exatamente. Uma coisa que eu aprendi, aprenda Gustavo, Pablo, Mateus e Kleber. Se você tem filho, tiver filho, e o seu filho, a sua esposa não te pedir oração, ela não crê no seu ministério. Aprenda isso. Se a minha esposa não pedir oração para mim, você já pediu oração para mim? Acabou com isso aqui? Já pediu oração? Por que você pediu oração? Ou porque eu sou servo de Deus? Sim. Aí vamos lá. Você já pediu oração para mim, meus filhos? Já. Por quê? Porque Deus te usa. Porque Deus usa você. Porque sou servo, não é isso? Então você reconhece o ministério. E a mesma coisa, eu já cheguei e já vai pedir, ora por mim. Eu vou fazer, Jesus. Deus está puxando minha orelhinha aqui, está falando, puxando assim, pode dizer, tá? Ele está falando aqui para mim voltar a orar junto com ela. Faz tempo que eu não oro junto, viu? Faz tempo, Deus. Eu não sou. É aberto. Eu não posso mentir. Se eu falar que eu oro, ela na hora que o pessoal vai tocar, vai me repreender. Então, Deus está falando aqui, não. Você volta a orar novamente. Faz tempo que eu não oro, viu? Ali com o joelho no chão, ali na cama. Então é saber agradecer. Não, mas aí não. Aí como estou falando, como tu estiver casado. Do seu ministério. Quando você tem o seu ministério. Olha lá, vamos lá. Meu irmão pode estar na sua casa. Está o seu pai e a sua mãe. Ele já pediu alguma vez oração para você? Por que será? É um testemunho? Você dá um testemunho? Já falaram para você, você é igreja, você é na igreja, fora, não é? Então as pessoas precisam ver o Deus nosso o ministério. É verdade, Jesus. E sabe quando eles vão estar vendo? Quando nós precisamos te usar numa maneira sobrenatural, numa cura, na palavra surecandaraia, na palavra, quando tu pegar a palavra com autoridade, pregar e falar, é assim, 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 e vice-versa. E quando o teu pai também. Por quê? Por quê? Vamos fazer, ali é o homem de Deus, não estou dizendo que você não é. Mas se os meios seus não vê, não reconheceu o ministério seu, esquece. Aí a igreja não é homem de Deus, olha, ele canta, ele prega, não sei o quê. A pessoa de forma está vendo de momento, mas quem convive com você sabe. Então, se os meus não reconhecerem o ministério, não vai. Então, aqui, quando ele está dizendo aqui, servo, se fosse comprado, olha, 23, fosse comprado por um bom preço, onde Pedro dizendo, não vos passais escravo de homens, ou servo de homens. Você serve a quem, igreja? Ao Senhor Jesus Cristo.
Submisso a quem? Jesus. Hã? Jesus. Mas quando Deus coloca uma liderança, aí vocês são submissos a quem? Ao pastor. Então por que nesse planeta aí, Terra, muitos não querem ser submissos à sua liderança? No círculo de oração, estou dizendo só daqui, mas no modo geral, quem é na liderança, porque a liderança pega essa, Gustavo, segura. Tem que orar o Senhor, buscar, olha, Deus me passou esse louvor aqui, vamos louvar esse, determinar. Aí você pode, se o Senhor não falar contigo, você pode falar, igreja, vamos fazer uma reunião do grupo, olha, você tem algum louvor? A mesma coisa do Mateus, na liderança aí, acho que está esperando Deus pegar o cajado e puxar ele assim, para levar no ensaio. Vamos tocar dessa assim, vamos fazer assim. Opa, se você determinar, ó Senhor, aí coloca no meu coração, aí você pega e fala, ó, tal gente vai ensaiar e bora. Domingo, antes do culto, 6 horas, vamos. Você tem o quê? Vai trabalhar? Não. Então bora. 6 horas em ponto. Estou dando um exemplo. Porque está escrito aqui, ó. Você não está sendo submisso ao homem, mas à liderança que vem da parte de Deus. E vice-versa. Então, o que está dizendo aqui? Cada um permaneça na situação em que estava, que foi chamado. Se foi chamado sendo servo, não te preocupes com isso. Porque, pastor, sou servo, eu queria ser pastor. Eu queria ser apóstolo, eu queria ser bispo. Não se preocupa com isso, não. Pastor, aqui para servir. Ei, e aqui, Senhor, envia a mim. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Sou livre para adorar, sou livre para glorificar, sou livre para agradecer ao Senhor. Pastor, senti que Deus, posso ir lá na igreja lá orar? Vai. Pastor, senti que Deus, posso ir lá colocar lá um playback ou um louvor aqui para me ensaiar para Deus? Eu aprendi com o pastor Maurílio, se é para Deus, a igreja está aberta. Se é para o nome do Senhor ser glorificado, está aberto. Amém? Quem foi que leu foi o Gustavo, né? Vamos lá, João, capítulo 8. João, capítulo 8. Leia do versículo 31 até o 36. Olha o que Jesus está dizendo, aonde a pouco Paulo disse ali na igreja de Coríntios. É o que Jesus disse aqui, ó. João capítulo 8, do versículo 31 até o 36. Você achou? Pode ler. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Segura! Permanecer ele quer? Não basta só ouvir, já fala. Permanece. Quer ser discípulo de Jesus? Permaneça na palavra. É na palavra. Continua. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Continua. E ele respondeu: nós somos a semente de Abraão e nunca fomos escravos de nenhum homem. A sua está escrito escravo, né, também, né? Bora. A outra está escrito servo ou não? Continua. Como dizes tu, sereis feitos livres? Segura. O que nós lemos lá em Coríntios? Não sendo escravo de homens. Aqui o povo estava dizendo, pera lá, somos descendentes de Abraão. Jamais fomos escravos de homem. Descendente de Abraão não é escravo. Continua. Respondeu-lhe Jesus: na verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou escravo do pecado. Continua. E o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Versículo chave 35 e 36. Ou seja, no 34, Jesus disse, né? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado. É o quê? Servo do pecado. É escravo do pecado. Só que a pessoa que está pecando, não deu problema hoje, não deu amanhã, então está sendo escravo do pecado. Escravo do pecado. Onde a Bíblia diz, mas Jesus me ama. Sim, ele ama o pecador, mas ama o fim do pecado. Aí você vai entender mais lá na frente lá.
Não dá resposta não. Aí está dizendo aqui, 35, ora, o escravo, ou alguma vez está dizendo, o servo não permanece sempre em casa, mas o filho ali permanece para sempre. Quem é filho aí? Quem é filho? Você está na casa de quem? Do pai. Glória. Agora vamos tirar. Vamos lá. Ah, mas o Gustavo casou, não está mais em casa. Opa, pera lá. Há uma diferença aí. Você vai casar, não está mais em casa. É diferente do que é. Porque muitos confundem uma coisa com a outra. Está dizendo em relação ao pecado. Quando o filho pródigo estava no pecado, ele estava na casa de pai? Sim ou não? Não. Não. Foi aonde? Ao mundo. Gastar dinheiro com muitas coisas, não é isso? Vamos pegar no dia de hoje, que está na Bíblia, com mulheres, com bebida. Caiu o 13º. Eita! É festa, é churrasco, é bebida, é isso aqui, né? Acabou o dinheiro. Cadê? Aí está dizendo, mas o filho ali permanece para sempre. Aí quando ele voltou, o que o pai falou? Meu filho, o mais velho, tudo que eu tenho aqui é teu. Mas esse teu irmão estava morto. Tudo que nós temos é teu. Aí o apóstolo Paulo vai dizendo, se nós morremos com ele na Bíblia, estaremos com ele. No corpo glorioso. É aí que o Senhor Jesus Cristo fala na palavra que seremos semelhantes aos anjos. Aí pergunto aqueles incrédulos, eu não creio em anjo não, eu nunca vi anjo. O pastor Jesus está dizendo aqui, será semelhante aos anjos. Ninguém vai dar casamento? Opa, então essa pessoa incrédula já não vai mais. Porque a Bíblia vai dizer, quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não, Crê. não está dizendo quem não crê e não for batizado. Quem não crê. Se não crê, então já está condenado. Como é que vai morar em cima? Os incrédulos. Aí está aqui, mas o filho permanece. É por isso que Jesus fala, bem benditos de meu Pai. E a Bíblia vai dizer, através de Jesus Cristo, somos chamados filhos de Deus. Então aqui, escravo do pecado. Ou seja, uma pessoa que está, escravo dos homens, do pecado. Então, quando nós dizemos escravo, não é escravo de escravidão, servos. Porque o apóstolo Paulo usou ali dos gregos, doulos, como a palavra escravos quer dizer servo. Quer dizer servo. Algumas cartas, eu, Paulo, servo de Jesus. Eu, Paulo, servo de Jesus. Ou seja, ele está dizendo, opa, peraí, eu tenho um dono. Quando você chegar e falar para alguém, eu sou escravo de Jesus. Que isso, irmão? Jesus te chamou para a liberdade. Você não tem mais pecado. Aí você vai lá, que hoje você aprendeu pelo Espírito Santo na feira lá. Em grego, a Bíblia escrita em grego, a palavra doulos, a língua de servos, quer dizer escravo. Não é escravo de ficar apanhando com chicotadas, isso aqui. Não. De servir ao Senhor. Porque você é um dono. Está dizendo aqui que eu tenho uma liberdade, mas sou privado, ou seja, a liberdade que eu tinha antes, agora eu tenho que tirar, sou privado para quê? Para orar, para ler a Bíblia. Quando você não servia ao Senhor, você lia a Bíblia? Louvava a Deus? Não. Não. Agora que nós servimos o Senhor, nós temos essa liberdade também de ler e não ler, correto? Sim. Mas nós não podemos usar essa liberdade. Estamos privados. Tem um limite. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas vira e mexe, a pessoa fala, vai ler minha Bíblia agora, vai ler minha palavra. Ele não fala a Bíblia, ele fala, vai ler a palavra. O Senhor fala, vai ler a palavra. Daí já viu alguma vez, Mateus? Eu estava ali assistindo a televisão, quando de repente eu paro e já fui pegar a Bíblia? Já viu? Já viu alguma vez isso já? Já viu o Caio fazendo isso? Porque o Espírito Santo falou. E a Bíblia fala, se hoje eu ouvir a voz do Senhor, Não endureçais o coração. bem. Amém? Vamos lá. Quem foi que deu João? Foi o Paulo, né? Governador Mateus. Romanos capítulo 6. Vamos ler o versículo salteado, tá?
Deixa eu... Vou falar, Jesus, vou falar. Ô, Glória. Tá brincando, só um pouquinho. Ô, Gustavo, pelo amor de Deus. Não vai chegar na tua casa e fala pra Luana, você é minha escrava, né? Vai lavar a louça, vai fazer isso. Eu aprendi na igreja que você é submissa a mim, você é minha escrava. Já eu vi um vídeo que as pessoas estavam na academia, aí tava o rapaz ali sentado, não sei se você já viu, o rapaz tá sentado assim, né? Tudo bem. Aí, de repentemente, aí ele levantou, aí a mulher, ela foi fazer alongamento. Ela se ajoelhou, né? Se ajoelhou e fez assim no alongamento, né? Fez assim. Aí, senta aqui, Matheus, senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Fica aqui. Aí a mulher fez o alongamento. Quando eu for fazer o alongamento, você senta aí, tá? Aí você vai sentar, vai ficar assim, como se fosse um bicho, tá bom? Aí, por exemplo, tava um negocinho ali, aquela barra de ferro. Aí a mulher fez o alongamento assim, ó. Sem ela ver. Fez o alongamento. Vai. Foi. Aí quando ela levantou, ele disfarçou e colocou ele de volta. Ou seja, é como se ele falasse, olha, é minha escrava. Eu sou rei. Aí ele pegou a toalhinha, jogou assim, eu até dei risada nesse vídeo. Porque antigamente as pessoas faziam isso. Os reis abaixavam. Submissão, correto? E para Jesus é diferente. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia vai dizer, e ele colocou o seu rosto entre os seus joelhos e a boca no pó. O que é isso? Olha aqui, ó. Meu joelho está aqui, não está? Minha cabeça diante do joelho. Aqui, ó. Essa é a oração. Sabe por que você ora de joelho? Sabe por que, meu Paulo? Você ora de joelho? Sabe por quê? Você ora de joelho. Por que você ora de joelho? É tipo, reconhecendo a soberania de Deus. O poder dele. Por que você ora de joelho, Jean? Hã? Também. Mas não é isso. Por quê? Sabe por que eu oro de joelho? Quando a pessoa ia falar que o rei foi verdade. Não? Sabe por que, Gustavo, você ora de joelho? Reverência? Não. Sabe por quê, mãe? Sabe por quê, Matheus? Por que você ora de joelho? Diante de Deus? Nós de humilhação? Isso. Ajoelhar. Você já ouviu pessoas falar assim, não sei se já na brincadeira, né? Daquela apertar a mão, se ajoelha diante de mim, já ouviu? Significa um ato de mais humilhação do ser humano. Reconhecer que você também pega nessa parte, mas de joelho é uma parte e você colocar a cabeça assim, é um ato de a mais humilhante do ser humano. Por isso que a Bíblia fala, não quero, Deus fala, não quero. É verdade, obrigado, Jesus. Você está fazendo, fala a verdade, você pega a palavra, ensina meu povo. Quando Deus fala assim, ó, não quero que rasgue as vestes, se o coração se humilha diante do Senhor. Se humilha. Logicamente tem lugar que você vai se ajoelhar. Tem lugar, não tem jeito. Tem lugar que não tem como. Mas quando você entra na frente do Senhor, se humilha. Abaixa a cabeça em reverência. Se humilha. Isso, a ato de se ajoelhar é o ato mais humilhoso do ser humano. Depois vocês pesquisam lá para saber. Entendeu? Entendeu? Vamos lá. Quem vai ler Mateus, né? Romanos capítulo 6, leia o versículo 11. Romanos capítulo 6, leia o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Para o quê? Pecado. E nós lemos quem é escravo do pecado? Jesus falou o quê? Escravo do? Pecado. Olha aí, olha como o Espírito Santo vai colocando tudo. Continua. Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Deu 12. Tem até o 14. Do 11 até o 14.
natural, de maneira que obedeçais às suas paixões, ou os seus desejos. Vamos lá. nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos. De novo. Tampouco apresenteis os vossos membros, é isso? Isso. Ah, tá, vai. Ao pecado. Opa! O membro para o pecado. O olho. A mão. Que vai pegar coisa que não é tua. Vai colocar as mãos onde não está. A Bíblia não fala, guarda o teu pé antes de entrar na casa do Senhor. O teu pé, olha onde está pisando. Sabe que o lugar ali o Senhor vai se agradar onde você está pisando? Vai lá, continua, como instrumento, vai lá. Como instrumentos de iniquidade. Mas ofereçai-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha aí. O que quer dizer instrumento? Senhor, usa minhas mãos. Ai, Anai, Mahawi. Senhor, eu sei que não é minhas mãos, mas quando eu colocar minhas mãos, coloca as tuas mãos embaixo da minha e a outra tua mão em cima da minha, para que em teu nome eu cure os enfermos. Ai. Usa, Senhor, as minhas mãos como instrumento. Senhor, usa a minha boca, Senhor, como instrumento, Senhor, para louvar e te adorar, Senhor. Para anunciar a tua palavra como uma trombeta, Senhor. Meu Senhor, usa meus pés, onde a tua palavra diz: quão formoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Usa na mandaia surecai, usa-me, Senhor. Usa, olha o Senhor está me dizendo, me arrepigozinho com a presença, aleluia, no Velho Testamento e no Novo, aquela moça, aleluia, aquela criança estava morta, aleluia, Geazi foi, colocou o cajado, adiantou, Eliseu chegou, aleluia, deitou em cima daquela criança, daquele jovem, boca com boca, olho com olho, pé com pé, e a criança, aleluia, reviveu. Usa o meu corpo, Senhor, como instrumento. No Novo Testamento, Dorca estava morta, chamaram Pedro, aleluia, e quando os Pedros subiu, ele orou 3 vezes, aleluia, e a terceira vez, ela, aleluia, ressuscitou. Usa o meu corpo como instrumento nas tuas mãos. Não é só a boca, não é só as mãos, é o corpo todo como instrumento. Está dizendo aqui, não está escrito isso? Aleluia. Ou não está escrito isso na sua Bíblia? Aleluia. Hã? Não está escrito como instrumento para Deus? Sim. Instrumento de justiça. Você leu o 14? Vai lá. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí, opa! Está aqui, ó. Pois o pecado não terá domínio. O que Deus falou, oh poderoso Espírito Santo, aleluia. O que Deus falou lá para Caim, quando matou Abel? Ou melhor dizendo, quando chegou os dois para as ofertas, Abel apresentou o quê? O melhor. Hã? O melhor para Deus. E Caim apresentou o quê? O alvo da terra, não foi isso? E quando Deus se atentou para a oferta de Abel, a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu. E Deus falou, aleluia, por que o teu semblante caiu? Por acaso o pecado não está à porta? Se não vigiar, ele te dominará. Olha lá, tem Gênesis. Tem Gênesis, deixa eu ver aqui. Vê se acha aí Gênesis. Você não está no capítulo do primeiro homicídio. Lá no capítulo 4. 4:8. Olha lá. Disse Caim a seu irmão Abel, vamos ao campo, não é isso? Isso. Versículo 8. Né? Versículo 16. Não é 8 não. Versículo 16. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que distraíste o teu semblante? Qual o versículo? O versículo 6. Tá. O que está no versículo 4? Abel trouxe dos primogênitos, não é isso? Das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou, quem atentou? O Senhor. Quem atentou? O Senhor. Para o quê? Abel.
e para a sua Oferta. Primeiro olhou para a vela, depois para a oferta. Deus não vai olhar primeiro o seu sacrifício, vai olhar primeiro para você. Para ver, para depois receber. Então tem pessoas que têm que sacrificar. Por isso que ele fala, melhor obedecer do que sacrificar. E muitos vão fazer sacrifício de todo. Ah, se eu trouxe isso, está achando que Deus vai tentar para o sacrifício. Não, primeiro Deus vai tentar para você. Aí vamos lá. Mas para Caim, olha, mas para quem? Caim. Quer dizer que olhou para Caim, foi? E para a sua? Oferta. Não atentou. Ele olhou primeiro para quem? Caim. E depois oferta, correto? Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, porque te iraste, e porque decaiu o teu semblante, se procederes bem, não será aceito, e não se não procederes bem, o pecado, versículo 7, igreja, Já está à porta. já na porta, ele já está à porta. Continua, querendo? O teu desejo. Lê aí, igreja, versículo 7, lê aí. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Olha aí. Olha aí. Quem vai dominar é o pecado. É por isso que muitos estão aí no pecado não querem sair, porque o pecado já dominou. E quem que é o pai do pecado? Diabo. Pois bem, então, essas pessoas já são de quem? Vou estar dizendo já está morto com o pecado. Já dominou. O diabo quer arrancar é nós, que estão na luz. E aí? Aqueles que estão lá já é dele. Mas se nós pegarmos a palavra em nome de Jesus, o Senhor é poderoso, porque a Bíblia está dizendo, Jesus diz o quê? E o seu filho libertar? Verdadeiramente será liberto. Aqui, ó. Leia o 23 agora, Mateus, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nós lemos no versículo 14? Pois o quê? Pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não? Terá domínio sobre O versículo 23, pois o salário do quem? Você quer a pessoa, você serve de quê? Você serve de quê? Do pecado ou serve de Jesus? Jesus. As pessoas são escravos do pecado ou de Jesus? Então hoje vocês vão. Agora eu te faço a pergunta. Tu é escravo? Eu falo para você que tu é escravo de Jesus. Você crê assim ou não? Ou tem dúvida? Se tiver com dúvida, não tem problema não. Tem a palavra. É? Mudou o pensamento? Mudou o pensamento? Hã? Mudou o seu pensamento? Mudou o seu pensamento? Está com dúvida ainda? Mudou o seu pensamento? Está com dúvida? Mudou o seu pensamento? Está com dúvida? Foi eu que fiz mudar o pensamento de vocês? Não, Quem fez? o ensinamento. E a palavra é de quem? De Deus. E quem que convence do nosso pecado, do nosso juízo é o? Então o Espírito Santo está na casa. Aleluia. Então quando nós ouvimos a palavra, eita Espírito Santo, aleluia. Então quando nós ouvimos a palavra, deixamos entrar, aí o Espírito Santo faz a obra. Conhecereis a verdade vai libertar. É a palavra. Aí o Espírito Santo que vai nos convencer. Porque antes nós tínhamos um pensamento, agora nós temos outro. Não é eu que vou convencer, mas é eu que vou mostrar para você dentro da palavra. Espiritual por quê? Dentro da palavra. Não só falar isso e aquilo, mas é dentro da palavra. Agora eu posso ir ali. É agora. É só um versículo só. Vai ler. Pode ir lá, pode ir lá. Olha lá que eu leio. Olha lá, só que eu leio. Que é o último para nós terminarmos. Deu para entender? Agora para nós terminarmos, abre aí. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler do versículo 15 até o 22. 2 Pedro vai falar acerca dos falsos mestres, falsos ensinadores. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 até o 22. Amém? Olha o que diz a palavra. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eles conheciam Jesus e deixou o caminho. É o que está acontecendo. Pessoas vêm e deixam o caminho do Senhor. Não é fácil, o diabo luta para tirar. Mas está dizendo aqui, ó. Eles deixando o caminho direito, desviaram-se, seguindo o caminho de Balaão, ou seja, dos enganos, correto?
16. Mas que foi repreendido pela sua transgressão, um mudo jumento, falando com voz humana, e impeliu a loucura do profeta. A jumenta tinha visto o anjo. E antes de daí, Balaão batia, não é isso? Batia na jumenta, ela ia para um canto, o anjo ia para o outro, e batia, e depois, aí Deus falou, para lá. Aí abriu a boca da jumenta e falou, por que me bates? Por acaso, quando você vai para tal lugar eu não te levo? Por que me bates? Aí falou, opa, aí viu um anjo. Aí o anjo falou a palavra, Deus fala, que se não fosse por causa da jumenta, o anjo já tinha passado a espada nele, não tinha matado. É aí que nós entendemos que muitas vezes o Senhor, aí nós queremos pedir um algo para Deus, aí entra o nosso livre-arbítrio. Modo de dizer. Aí que dá. A Bíblia fala, por causa da dureza do coração está lá, o Senhor entregou as milícias. Ou seja, está lá em Romanos capítulo 1 e 2, não é isso? Né? Porque o povo não deram glória ao Criador, sim à criatura. Ou seja, aí o que acontece? Quando Deus pegou e falou assim, veio aquela pessoa lá, Balaque tinha mandado as pessoas para dar dinheiro, para amaldiçoar o povo, aí Balaão falou assim, peraí que eu vou consultar Deus. Eu vou, quem são essas pessoas? Eu já sabia. Tem coisas que Deus vai perguntar para você. O que está fazendo aqui? Deus não sabia que Elias ia para a caverna, sim ou não? Então por que Deus perguntou, o que faz aqui, Elias? Para ver a sua resposta. O que faz aqui? Aqui não tem lugar. Já foi a algum lugar e você sentiu no coração, fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Vou sair daqui, não é meu lugar. Aí ele falou, não vou não, porque eu vou ir. Aí foi lá, deu mais dinheiro, tem pessoas que querem te comprar, tem pessoas que querem me comprar. E ele falou assim, não vai não. Não vai em tal lugar não. Não pregue na igreja não. Quero te dar dinheiro, quero comprar, quero te dar fama, mas não vai não. Mas pela dureza do coração, o que Deus falou? Vai. Mas, olha que Deus falou, quer ir? Então vai. Mas não falar aquilo que eu colocar na tua boca. Então ele vai lá com o Balaão, sobe um monte, e quando ele ia amaldiçoar, Deus lá e mudava. Pode na Bíblia lá, está em Números. Depois, antes do capítulo 23, se não me engano. Está lá. Antes de ele falar, Deus mudou a palavra. Aí ele manda a palavra assim, como poderei amaldiçoar, sendo que Deus abençoou? Eis que tenho mandado de abençoar, eu não posso revogar. Falaria a Deus e não cumpriria. Eis que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria. Aí Balaque falou, eu te mandei, você abençoar, mas 3 vezes você abençoou o povo. Aí fala, contra Jacó não há encantamento, não há maldição. Se você é abençoado, meu irmão, quem vai revogar? Mas tu lançou uma palavra torta, aí você tem que repreender, porque Deus já te abençoou. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que o inimigo quer colocar na sua cabeça e na minha cabeça, nós não somos vencedores, que nós não recebemos a bênção. É aí que nós caímos na cilada da palavra, a pessoa recebe palavra de maldição, palavra de peso. Aí tem que fazer o quê, igreja? Repreender na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Continuamos aqui para terminar. Eu parei no 16, não é isso? 17 agora. Estes são fontes sem água. Olha aí. Névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. O que falou? O salário do pecado é água? Aqui, ó. Tudo na sequência. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade, e no desejo da carne, iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então foge, fuja, a Bíblia está dizendo, fuja da aparência do mal, não fuja do diabo. Existe o diabo e ele, mas está dizendo, fuja da aparência do mal. Opa, tem coisa errada ali, ó, sai fora. Mas a pessoa está bebendo, mas é seu parente. Opa, se tem maldade ali, estou indo fora. Pode me chamar de guardado. Mas é seu parente. Opa, tem maldade ali, estou fora. Se
Se no meio da casa cristã o Senhor não permitir na casa cristã, não tem cristão que quer fazer maldade, então não permitir, não vai dar para pegar a pessoa aqui no céu, Jesus? Hã? Aí vamos lá. 19. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos o quê? Escravos da corrupção. Está escravo na sua? Olha aí. Tem algum que está escrito 19 certo? Agora vai dar certo. Tá vendo? Prometem liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Aí esses governos aí, ó. Todos escravos da corrupção, da mentira. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo ou servo. 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nela e vencido, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Aí entra aquilo que Jesus disse. Quando o demônio sai de uma casa, anda por lugares árduos, não encontrando e volta para aquela casa, está vazia, o estado daquela pessoa é pior. Ele quando volta com mais demônio pior do que o primeiro. Se tinha um demônio, volta com mais 7. Sai os 7, aí vem, aí já não são mais 16. Não, mas pera, você falou 7. Não são mais 14. São 15. Porque já tinha, olha aí, a sabedoria do Espírito Santo. Estava um demônio, quando sai, ele volta com mais quem? Mais 7. Então são 8, correto? Aí saiu os 8, correto? Aí saiu os 8. Quando vem, não tem 16, tem 17. Porque ele trouxe mais 7. Tem 16, perdão, tem 16. Voltou mais 7. 14 com mais um 15, mais outro 16. Mais outro 17. 8, 7, dava 1, correto? Vamos lá, dava 1. Saiu. Quando ele voltou com mais 7. São 8, correto? Aí saiu 8. Saiu. Depois ele volta com mais 7. 8 mais 7? 15. Mas já tinha 1. Aí dá 16. Então, 16. Se é uma legião, que pela lei, eita, 5 gramas do Senhor, que pela lei são 2.000, 3.000 ou 4.000, olha aí. Aí entra, sai. É por isso que eu falo, tem coisas que tem que ir para o Senhor repreender. Porque se a pessoa está na brecha, o demônio entra, sai, vai ficar a noite toda. A noite toda. Aí continuando no 21. Melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes foram dados. Deste modo, sobreveio-lhe o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Poderá dar um banho no porco e ficar limpo? Ou seja, a pessoa vem, o Senhor está dizendo dar um banho de misericórdia, purifica com teu sangue, aí vem luta, porque no mundo haveria das aflições, perseguição, e a pessoa fala, vou parar, vou desistir. Aí volta para o mundo, volta para a sujeira. Conheceu a verdade, aí Jesus, aí a minha partida não tem ninguém por inocente. Aí para terminar a visão que Deus me deu na oração, eu nunca tinha visto. Eu vi 2 porcos, grandes, brancos. Branco não assim branco nessa cor, mas é sem pelo. Grande. E tinha, sabe aquelas carruagens antigas que os soldados montavam assim, ficava assim? Estava assim. Os 2 porcos grandão na frente, uma carruagem e era um demônio em cima. Com um chifre, um cara de caveira, com um olho preto, fundo. E dando gargalhada. Aquele dentão dele. Dando gargalhada. Aí eu falei, Jesus, o que é essa visão? O diabo está vindo para colocar sujeira em muitos. E levar muito para a sujeira. Muitos. Isso demanda vai guerreando, e vai guerrear, e vai levar muitos.
Então vigie, vigia. Está aqui, ó. Está difícil, mas permaneça. Senhor, eu não estou conseguindo, não está fácil, tem misericórdia. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, vigia para que não caia. E aquele que caiu, ora para a instrução do levantar. Amém? Amém. Alguma pergunta? Esse é aqui. A pergunta do papai. Diga. Mateus? Bebe? Doutor Joel? Mãe? Gustavo? Amém? Ficamos de pé, vamos orar em nome de Jesus.